Olá, hoje no JBN nós vamos falar sobre o Pix, o novo modelo de pagamento que será instantâneo, vai funcionar 24 horas por dia, deve ser gratuito na maioria das vezes e deve aposentar as operações de TED e DOC. E a gente vai falar ainda sobre São Francisco de Assis. Ele foi uma verdadeira inspiração para o Papa Francisco e deixou um legado de santo da humildade, da alegria e da pobreza. E um compositor que resolveu homenagear os profissionais de saúde depois de passar por momentos difíceis por causa da Covid-19. E você vai ver ainda os destaques do noticiário internacional. E o nosso comentário é sobre o auxílio emergencial de R$300. O JBN de hoje já está no ar. Uma boa noite para você, seja muito bem-vindo ao Jornal Boa Notícia desta sexta-feira. Muito obrigado pela sua companhia em todo o Brasil. Você já sabe, né? A sua participação é sempre muito bem-vinda e você pode fazer isso através do nosso e-mail jbn@tvpaeterno.com.br. Eu quero receber a sua sugestão de pauta. Conte pra gente o que você quer ver aqui no nosso jornal. Eu quero começar falando sobre o Pix. O novo sistema de pagamento instantâneo desenvolvido pelo Banco Central começa a funcionar no mês que vem. Na prática, muda a forma de transferir e pagar contas pelo celular. Mas é preciso ficar atento para não cair em golpes. Uma nova forma instantânea de fazer transferências e pagamentos bancários. E o melhor, de graça. O Pix é um sistema do Banco Central que vai começar a funcionar em novembro para substituir os conhecidos TEDs ou DOCs. A novidade, segundo essa advogada, veio para ficar e vai trazer vantagens. O Pix, ele é um sistema que fornece transferência e pagamentos de forma instantânea. Ultimamente, nós usamos ou o TED ou o DOC, que demoram um TED, no caso de horas, para chegar na conta do destinatário, ou DOC até mesmo um dia. Existem taxas que, dependendo do banco, pode variar de 15 até mais. Já no Pix, é gratuito para a pessoa física. Então, além da comodidade de ser um pagamento instantâneo, é ao custo zero. É pelo celular na palma da sua mão, ao acessar o aplicativo do seu banco, que você vai receber uma mensagem automática como essa. Se quiser, é só clicar em Quero me cadastrar. Em poucos segundos você faz o cadastro com CPF, número de celular e e-mail. Pronto, recebe uma chave de acesso gratuita. Mas atenção, essa ferramenta não vai ser oferecida para você por meio de ligação telefônica dos bancos nem mensagem. Cuidado, porque esse contato pode ser um golpe para roubar os seus dados. Instituições financeiras não fazem ligações para seus clientes falando de cartões, não mandam funcionários em casa para buscar documentos, para coletar documentos, para pegar cartão, e muito menos com essa relação ao Pix. Tudo tem que ser feito por meio dos sistemas, dos apps, né, dos canais de relacionamento com as suas instituições. Fiquem alertas com isso, denunciem a polícia, não aceitem esse tipo de serviço, isso é fraude. Nessa fase do cadastro, realmente é preciso ter cuidado, porque somente nos canais oficiais a gente tem que fazer solicitação do sistema Pix. A receber por WhatsApp ou algum link suspeito, é melhor o usuário não clicar, porque pode ser, sim, uma tentativa de coletar os seus dados. Por enquanto, instituições financeiras com mais de 500 mil clientes devem ter a nova ferramenta já funcionando a partir do dia 16 de novembro. Aí a novidade pra gente. Tomara que venha para nos ajudar mesmo. Toda mudança que vem para somar é sempre bem-vinda, com certeza. A gente vai ver agora o que é destaque no noticiário internacional. Acompanhe comigo. O presidente norte-americano Donald Trump disse que se sentia muito bem de saúde após o diagnóstico de infecção pelo coronavírus e que poderia fazer um comício na Flórida amanhã. Trump, que tem 74 anos, teve alta hospitalar na última segunda-feira. Numa entrevista à Fox News, tida como uma aliada dos republicanos, Trump disse ainda que deve fazer mais um teste de Covid.
E na Espanha, o Tribunal Superior de Justiça de Madrid rejeitou o confinamento imposto para combater a pandemia na capital e em cidades vizinhas. Um revés para o governo espanhol, que se prepara para decretar estado de alerta na região. 6 dias após a aplicação das novas restrições, o tribunal cancelou o bloqueio que afetava 4.500.000 pessoas na capital e em outros 9 municípios da região de Madrid, a mais atingida da Espanha pelo vírus, com mais do dobro da média nacional. E as infecções diárias por Covid-19 na França permaneceram acima da marca recorde de 18.000 pelo segundo dia consecutivo nesta quinta-feira. Os números foram publicados antes de o ministro da Saúde do país anunciar numa entrevista coletiva novas restrições para conter a doença. Os hospitais da região de Paris entraram em modo de emergência nesta quinta, cancelando os feriados da equipe e adiando operações não essenciais, já que os pacientes com coronavírus estão ocupando quase metade de todos os leitos de unidade de terapia intensiva. E a Organização Mundial da Saúde apontou que uma pessoa contaminada pelo coronavírus pode desenvolver uma forte imunidade e que novos estudos apontam que tal proteção é capaz de durar meses. Mas a entidade também deixa claro que ainda não tem como dar números específicos e nem garantias de que uma reinfecção possa ser evitada. Segundo o diretor de operações da OMS, Mike Ryan, o órgão estabeleceu um comitê especialmente dedicado a estudar esse aspecto e avaliar se nos casos das contaminações em uma segunda ocasião, o motivo foi a queda da imunidade ou se a pessoa não desenvolveu uma proteção total. E é momento do nosso comentário do dia. O planejador financeiro João Gondim traz dicas para o uso consciente do auxílio emergencial, que agora é de R$300 para muitas pessoas. Vamos acompanhar. Todo auxílio é uma faca de 2 gumes. Se usado da forma correta, pode ser um anestésico, um analgésico para a dor momentânea que muitas vezes as pessoas estão passando porque perderam a renda, porque perderam seus empregos. Por outro lado, se usado da forma errada, pode ser uma armadilha perigosa que pode pegar você desprevenido. Ou melhor, desavisado. Não diga que eu não avisei. O governo criou esse auxílio de R$600 para dar um alento para as pessoas e para evitar uma série de problemas econômicos que aconteceriam na economia inteira se as pessoas perdessem de forma generalizada a renda e os seus empregos. Sem poder consumir, menos pessoas trabalhariam para produzir, automaticamente aumentando ainda mais o desemprego. Isso geraria uma reação em cadeia sem precedentes. Claro que nesse momento fez todo sentido, mas como todo auxílio, ou a grande maioria deles, não é eterno. E no momento em que ele acaba, as pessoas começam a se preocupar. E agora, o que eu faço sem isso? Claro que você que utilizou o auxílio para recompor a sua renda naquele momento difícil da crise, em meados de março, abril, maio, junho, que perdeu a renda, esse auxílio teve uma finalidade muito importante. E agora essa redução vai exigir que você se adeque, cortando aqueles itens que são absolutamente dispensáveis e reduzindo um pouco de outros itens do orçamento para que você tenha suas contas no azul. Mas, se você usou o seu auxílio para aumentar o seu padrão de vida, para comprar, adquirir coisas que até pouco tempo atrás você não podia em função da inexistência do auxílio, meu amigo, minha amiga, muita atenção. Para que você agora, em função desse compromisso, não comece a criar uma bola de neve, que à medida que esse auxílio vai sendo reduzido, começa a crescer e você não consegue mais pará-la. Muita atenção àqueles gastos que você se comprometeu a fazer logo em seguida quando esse auxílio foi criado. Comece a repensar o seu orçamento como se ele não existisse, porque ele vai deixar de existir em algum momento. À medida que a economia vai se reaquecendo, as pessoas vão recuperando seus empregos e a renda começa a subir, esse auxílio vai sendo reduzido gradativamente. Então é um bom momento para você repensar suas receitas, repensar os seus gastos, para que você não perca qualidade de vida assim que o auxílio se encerrar. É isso, muito obrigado, João Gondim, pelo comentário de hoje. Agora a gente vai para o nosso intervalo bem rapidinho e a seguir nós vamos conhecer um compositor que resolveu homenagear os profissionais de saúde depois de passar por momentos difíceis por causa da Covid-19. É daqui a pouco. E tudo que pedirem com fé na oração,
vós o recebereis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Já estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. São Francisco de Assis foi uma verdadeira inspiração para o Papa Francisco. Ele que foi o responsável pela criação da Ordem dos Franciscanos e deixou um legado de santo da humildade, da alegria e da pobreza. A Daiane Rodrigues chega agora para contar um pouco mais da vida e trajetória dele. Vamos ver. São Francisco de Assis é, por sua história e seu modo de vida, um estímulo na vida de todos. Um exemplo recente se deu dentro da própria igreja, no ano de 2013, quando o então cardeal Jorge Mário Bergoglio, jesuíta, foi escolhido Papa no conclave de 2013 e identificou no santo uma feliz inspiração para o desenvolvimento de sua missão junto ao povo. Quando ele aceitou o ministério de ser Papa, então o cardeal teria dito para ele: Bergoglio, não se esqueça dos pobres. Então, um franciscano falando com aquele que havia sido eleito Papa e quase que oferecendo uma inspiração para ele, mas sabendo que Bergoglio já tinha isso no coração. Desde que foi eleito, o pontífice tem surpreendido a humanidade por optar pelo estilo de vida simples, na busca por colocar a pessoa em situação de pobreza no centro do agir da igreja. Como São Francisco de Assis fazia, ao visitar e servir os doentes que se encontravam nos hospitais e renunciar toda a sua herança para viver para Cristo. A prática dele como arcebispo e cardeal em Buenos Aires já era uma prática de muita proximidade com a população, né? De pegar um coletivo e participar de uma reunião ou de uma missa numa periferia e de se envolver com os problemas que ele percebia ali na periferia de Buenos Aires. Além do trabalho em favor dos mais vulneráveis, Papa Francisco também se inspira no Santo de Assis quando o assunto é a preservação do meio ambiente, por acreditar que tudo que está nele é obra da criação. Por isso, destruir e desrespeitar a natureza são ações que vão contra a própria vida. Prova disso é a encíclica Laudato Si. Além do trabalho com os mais necessitados e em prol do meio ambiente, várias outras posturas do Santo Padre são inspiradas em São Francisco. Uma igreja pobre, uma igreja despojada, como ele disse, né? Uma igreja que é hospital de campanha. Quer dizer, uma igreja que vai e que se coloca aonde está sendo travado a luta no mundo, né? A luta pela vida, a luta pela justiça, a luta pelo respeito às pessoas e também à natureza. E Francisco tem uma relação íntima com a natureza, ele se sente parte, né, de tudo que existe, tudo é obra de Deus e ele é mais uma criatura no meio das criaturas. Por isso que o Cântico das Criaturas, além de uma expressão poética maravilhosa, mostra essa inter-relação entre tudo que existe. E nós estamos no meio do mundo como um ente criado por Deus, mas que também deve cuidar de tudo, para que a vida seja favorável para todos. Ensinamentos que cada cristão deve levar para a própria vida. O modo de vida de São Francisco, ele rompeu os limites até mesmo da Igreja Católica, ele rompeu os limites até mesmo do cristianismo, para
colocar no coração da humanidade um sonho universal, né, que ultrapassa a raça, ultrapassa a religião, né? Inclusive São Francisco, enquanto acontecia uma cruzada para retomar os lugares santos, São Francisco parte na direção dessa cruzada sem nenhuma arma, apenas com a força da paz no coração, e vai se encontrar com o sultão e consegue o caminho aberto até o sultão. Estavam em guerra e Francisco era cristão, mas o sultão o recebeu e ele pôde falar de ideais comuns, né, de testemunhar, sem falar no nome de Jesus, os ideais evangélicos. Então São Francisco nos inspira a todos, em todos os tempos, mas também de uma maneira muito clamorosa nos dias de hoje. Inspiração de entender que estar a serviço da igreja é viver o evangelho com humildade e profunda alegria, amando e admirando a grandeza da criação. Que lindo, né? Como é bom conhecer mais um pouco da história de um santo tão importante e que deixou um legado tão belo e inspirador para a gente seguir, né? Agora a gente vai conferir o vídeo do Papa Francisco para outubro, mês missionário. O pontífice faz um apelo pela promoção de uma maior integração dos fiéis leigos, especialmente das mulheres, nas instâncias de responsabilidade da igreja. Vamos ver. A ninguno lo bautizaron cura u obispo. A todos nosotros nos bautizaron como laicos. Laicos y laicas son protagonistas de la iglesia. Hoy es especialmente necesario ampliar los espacios con presencia relevante femenina en la iglesia. Y con presencia laical se entiende, pero subrayando lo femenino, porque las mujeres suelen ser dejadas de lado. Hemos de promover la integración de las mujeres en los lugares donde se toman las decisiones importantes. Recemos para que en virtud del bautismo los fieles laicos y las mujeres en una manera especial participen más en instancias de responsabilidad en la Iglesia, sin caer en los clericalismos que anulan el carisma laical. Olha, muitas pessoas têm vivido o desafio de enfrentar a Covid-19. Quem luta contra a doença tem como aliados nesse momento difícil os profissionais de saúde. Foi pensando nisso que um compositor decidiu homenagear essas pessoas que têm trabalhado incansavelmente na linha de frente do combate à pandemia. Eu achava que anjos tinham asas, que jamais veria um anjo serafim. Em meio à pandemia da Covid-19, um desespero. Testar positivo para a doença. E o pior, saber que quase 80% do pulmão estava comprometido. A notícia abalou o músico Diogo Ferreira Santos, que precisou ser internado às pressas. Ele começou a sentir os primeiros sintomas dias antes, de forma leve. Foi ao hospital 2 vezes antes da confirmação e, ao sentir que os sintomas estavam se agravando, procurou ajuda médica pela 3ª vez. Foi aí que descobriu, por meio de uma tomografia, a gravidade do caso. Eu peguei um plantonista, um médico plantonista, muito preocupado e tudo. Ele ficou olhando assim e falou: rapaz, você não está com muita falta de ar, não? Eu disse: moço, eu estou cansado sim. Estou cansado sim, mas enfim, tá dando para aguentar e tal. Aí ele colocou o oxímetro no meu dedo e a saturação estava abaixo de 80. O limite ali é 90, sabe? Abaixo, se for baixando muito, o indivíduo desmaia, pode dar até uma parada cardíaca. Aí ele já do nada já chamou a enfermeira: ó, interna, pode internar, que não sei o quê. Eu até brinquei com ele, eu falei: moço, espera aí um pouquinho, porque eu moro só, né? Sou sozinho aqui, eu moro só.
tem alguns parentes e tudo, mas meu carro tá aí no meio da rua, meus trem tá aí, como é que eu vou internar assim, do nada? Ele até brincou, ele falou, moço, é porque você não tem noção do jeito que você tá. Se você tiver noção, você deixa o carro aí, você vende, você dá para o mim que varra a rua. Ainda brincou comigo, sabe? E já subimos para fazer tomografia e, infelizmente, né, eu já estava com o pulmão acometido em quase 80%. Aí a brincadeira ficou séria. Internado sem familiar para dar apoio, Diogo sentiu o frio da morte. Eu vivi em termos de uns 3 dias, acordando, quando eu abri o olho, eu falava, poxa, não fui entubado ainda, eu não estou sedado. Sabe, foi uns 4 dias assim. E eu sabia, eu tinha certeza absoluta que eu ia morrer. E eu acho que eu tinha até uma base de datas, né? Eu acreditava que isso poderia acontecer entre o dia 18 e o dia 21. Foram os piores dias que eu fiquei. Mas ele contou com o apoio de profissionais que traziam ânimo e esperança para ajudar os dias a serem mais fáceis. E eu ficava pensando, eu falava, gente, isso aí só pode ser Deus. Parece que Deus escolhe as pessoas, porque não tem condições. Sabe, a gente imagina, na UTI você não faz nada. Na UTI você deita, na UTI você sofre e eles vão lá. Olha só pra você ter ideia. A própria senhorinha que levava comida, ela me dava bom dia e falava, e aí, meu anjo, amanheceu bem? Às vezes você não tinha nem dormido direito, mas aquilo ali te dá força. A menina que vai trocar o lixo das medicações à noite toda, oi, bom dia. Aí você fica olhando assim, às vezes você tá querendo até matar o planeta, sabe? Mas a pessoa chega lá e te dá um bom dia daquele, você fala bem assim, você pensa com você, rapaz, pode sim ser um bom dia. E foi inspirado nesse apoio que Diogo compôs uma música para homenagear aqueles que estão na linha de frente do combate à doença. Em relação a esse pessoal, qualquer música que eu fizesse, ainda seria o mínimo. Qualquer homenagem que eu tenha feito, eu ainda possa fazer, ainda será o mínimo. Sabe, o meu respeito, assim, eu não tenho palavras, poxa. Os médicos me salvaram, você sabe o que é isso? Eles me salvaram, o conjunto de todo mundo me salvou. Se eu estou aqui dando essa entrevista, hoje é por conta deles. Então não é pouca coisa. Minha derrota não aconteceu, graças aos anjos da linha de frente, junto ao meu Deus. Creia no impossível, nunca perca a fé, Ele pode tudo, Jesus de Nazaré. Nem pense em desistir, não se entregue, irmão, a luta só acaba quando o céu toca o chão. A luta só acaba quando o céu toca o chão. Muito lindo o reconhecimento, né? Com essa história super bacana que eu termino essa edição do JBN. Muito obrigado pela sua audiência durante essa semana. Eu fico muito feliz de poder contar com a sua companhia. O fim de semana está batendo aí na porta e junto com ele vem um feriado muito especial para nós católicos, porque celebramos Nossa Senhora Aparecida. Então aproveite bastante com a sua família para rezar e se divertir sempre, claro, com muita segurança. Segunda-feira eu vou estar aqui te esperando às 6h15 da noite. Vamos falar bastante sobre Nossa Senhora e também sobre o Dia das Crianças. Um forte abraço para você, se cuide e até lá!